Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje temos aqui o Filipe Ramírez, em entrevista aqui na Workit. Vai ser o nosso primeiro entrevistado, portanto é a estreia das nossas entrevistas. E vamos falar um pouco de tudo sobre o modelismo, mas tudo aqui de volta do Filipe. Ele vai nos contar algumas histórias da parte do modelismo, como é que ele começou e vamos ver o que é que vai acontecer. Podes dizer olá, Filipe, à malta? Boa tarde a todos. Desde já muito obrigado à Workit Store por me ter convidado para esta estreia do vosso programa de entrevistas a modelistas e terei todo o gosto em participar aqui. O prazer é nosso e já sabes bem disso. Portanto, vamos começar com a parte básica da entrevista, que é como é que tu começaste o modelismo? O modelismo entrou basicamente para a minha vida quando eu tinha sensivelmente 3 anos, porque a senhora que tomava conta de mim, a minha ama, o filho fazia modelismo. Portanto, aos 3 anos eu comecei a ver miniaturas à minha frente um bocadinho muito mais elaboradas em comparação com os usuais brinquedos de aviões e barcos que nós tínhamos na altura quando tínhamos 3 anos. Portanto, logo aí foi introduzido a uma faceta do modelismo e desde cedo quis começar a fazer. Naturalmente, com 3 anos não é uma idade para se começar e mais tarde, quando estava por volta dos 8 anos, os meus pais acederam e ofereceram-me modelos para começar a fazer. E foi a partir dos 8 anos que comecei a fazer modelos. A partir dos 8 anos. Exatamente. E começaste a fazer que estilo de modelos? O que é que foi a primeira coisa que te chamou a atenção? Como é normal nas crianças, é o canhão. Um canhão. Ou o avião que se via na altura. Portanto, o primeiro modelo que eu tive foi um canhão, que no fim de contas era um tanque Lee da Asgava a 1,72. Portanto, fica logo introduzido a 1,72 naquela altura. Também eram os modelos mais em conta no que havia, as Gavas, Matchbox e Airfix. E mesmo a Asgava na altura já era um bocadinho mais alto, considerando que era uma marca fora da Europa. Portanto, o meu primeiro modelo foi um Grant Lee da Asgava, seguido pouco tempo depois de um Avro Lancaster, também 1,72 da Matchbox. A famosa Matchbox. Exatamente. Nisto tudo, depois tiveste alguma pausa na tua vida? Fizeste aquela pausa que às vezes nos costuma dizer que tivemos uma pausa no modelismo, ou não? Eu tive uma pausa quase inicial, portanto, os 8 anos até aos 12 tive uma introdução, durou pouco tempo, e depois eu tive uma viagem de família em Inglaterra, em que fui introduzido também aos museus militares que há em Londres, tipo o Museu do Ar, o HMS Belfast, o Imperial War Museum. E nessa altura, e penso que hoje ainda acontece, os museus tinham a loja que vendia pequenos modelos. Exato. E então nessa viagem a Londres eu comprei logo o meu primeiro stage, comprei tipo 5 modelos de uma vez e fiquei logo ali com modelos para fazer durante algum tempo. Então isso foi mesmo mais chega. E depois então tive uma pequena paragem, 2 ou 3 anos, também porque fui introduzido na altura aos computadores e obviamente tive ali uma quebra de produção que já não era tão grande como era anteriormente, porque o jovem começa a ir aos jogos de computador e perde ali tanto tempo que depois não vai para o hobby mais manual como o modelismo. Depois então aos 15 anos retomei um bocadinho mais a atividade, porque nas Caldas da Rainha, de onde eu sou natural, uma das lojas organizou um evento de modelismo, um pequeno concurso para os seus clientes. E eu fui motivado na altura e decidi comprar um modelo e participar nesse concurso. E hoje ainda tenho esse modelo, curiosamente. Não ganhou nada, mas ainda lá está. Mas participou, que é a parte mais importante ao fim e ao cabo deste homem, poder participar. Exatamente. E o curioso é que deste evento de modelismo que a loja fez, conhecemos todos as caras uns dos outros, ali naquela pequena cidade das Caldas da Rainha, e a partir daí começámos a conviver mais, tipo sempre ao sábado ao fim da tarde, num café, juntávamos 5, 6, 7 pessoas e estávamos ali até a hora de jantar a falar sobre o modelismo. E depois avançou-se mais tarde com a ajuda
da Associação de Modelismo de Lisboa da altura, procedeu-se à criação do núcleo de modelismo lá nas Caldas e organizámos algumas exposições e também umas workshops nas escolas locais. Basicamente foi essa a minha juventude e introdução ao modelismo. E desde aí não paraste? E desde aí não parei, exatamente. Mesmo quando fui para a universidade, isto está para fora, não parei. E também tive sempre... Foi sempre com o bichinho atrás. Sempre mais a comparar do que a produzir. Portanto, isso aí foi começando também todos nós sofremos desse grande problema. E o que vale é que a gente tem sempre lá muito para fazer. Sim. Sei que também tiveste algumas organizações de eventos. Sim. Não foi? Portanto, penso que tenhas estado no Model Troia. Estive associado ao Model Troia do início até ao fim. Participei e ajudei na elaboração de todas as edições que o Model Troia fez. Penso que foram 14 ou 15 ao todo, agora não me lembro de memória. Comecei em 99 e acabou mais tarde, já em 2000 e poucos, em 2012 mais ou menos, que foi os últimos eventos. E colaborei em todas as exposições, tanto as do Model Troia e aquelas exposições para o qual o Model Troia também era convidado para participar, como as exposições da Academia Militar em conjunto com a Associação de Jogos de Estratégia e também outras colaborações com outras associações da área metropolitana de Lisboa, como a Associação da Almada e a do Montijo. Que é o que tu agora fazes parte da Associação da Almada, não é? Sim, sim. Entretanto, o Clube Model Troia são funções, não era uma associação, era basicamente uma instituição que organizava eventos, não era propriamente um clube em que se pagava uma inscrição e se reunia todos os fins de semana ou 2 vezes por mês, era uma instituição dedicada à elaboração de eventos. Fui parte também da Associação de Modelismo de Lisboa, enquanto fiz parte do Model Troia e antes. Depois decidi não continuar na Associação de Modelismo de Lisboa e recentemente, findo as sessões as funções do Clube Model Troia, ingressei na Associação de Modelismo da Almada também para poder continuar a colaborar no modelismo nacional e também para poder conviver com mais modelistas, que não seja sempre a trabalhar em casa, afastado de tudo e de todos. Exatamente, que é o mais importante é a gente juntar-se todos e conviver, que se faz parte da partilha. Agora vamos à parte técnica, gira, que é assim, quais são, há de ter de certeza uma ou duas, são aquelas tuas marcas preferidas de modelos? Fabricantes, sim. Neste caso. Eu normalmente procuro modelos que não são mainstream, portanto logo aí estou afastado um bocadinho das marcas mais comerciais, tipo Tamiya, Airfix, porque normalmente eles têm os modelos mais comerciais que todas as pessoas querem, tipo Tigers, P51, Bismarcks, e eu procuro não fazer esses modelos, portanto eu normalmente opto por modelos mais obscuros ou versões de modelos comerciais mais obscuras. Todas as pessoas, por exemplo, estão habituadas a ver o T-26, por exemplo, que é este tanque aqui, a versão russa, soviética. Eu optei por fazer uma versão finlandesa capturada, os finlandeses capturaram vários, e também, neste caso, uma pequena lancha soviética, torpedeira, que existem 3 marcas a fazer, e as 3 marcas em 3 escalas diferentes, mas, por exemplo, não me dedico tanto, ou pelo menos já não me dedico tanto a fazer U-boats, por exemplo, que é o que provavelmente hoje em dia abrange mais a área naval. Todas as pessoas querem fazer um U-boat ou um Bismarck, e eu afastei-me disso porque tenho alguns modelos ainda por fazer, mas não me cativam. Portanto, eu acabo por recorrer mais às marcas que me oferecem as escalas que eu quero e modelos que não são tão frequentes de se ver. Este aqui é o teu último modelo? Este é o meu modelo mais recente, exatamente. É um T-26 de uma marca ucraniana, o M-Models, com algumas alterações e alguns aftermarkets. A figura é CMK e o terreno em si é todo feito por mim, basicamente. A árvore é feita de arame, depois coberta com folhagens e outros ramos e outros produtos de vegetação que se consegue encontrar normalmente nas lojas de modelismo. Este modelo é do ano passado? Este modelo é do ano passado,
é de uma marca da República Checa, a Brengan ou a Alder, é a mesma marca, é um 144, é um modelo em resina, está praticamente feito out of the box, com algumas modificações, alterações, mas 95% do modelo é out of the box. É um modelo em resina multimédia, portanto traz resina, traz fotogravação e as figuras são 3D, shapeways, e basicamente escolhi uma aproximação diferente do que é usual, a lancha quase a sair da base e a proporcionar uma imagem, uma visão de movimento muito violenta do que é hábito neste tipo de embarcações. Diz-me uma coisa, por exemplo, este modelo que tens aqui, quantas horas ou quantos dias mais ou menos te levas para fazer um modelo nesta escala? Este modelo, considerando que foi out of the box praticamente e com poucas alterações, eu diria tudo somado 30, 40 horas. Já incluindo tempos de secagem, porque eu neste modelo aqui utilizei óleos, naturalmente tive que fazer paragens. Exatamente. E enquanto fazia paragens ia trabalhando noutra zona, ou enquanto ele estava a secar neste lado começava a trabalhar deste lado. E depois a água também foi feito com várias técnicas e também teve que haver tempos de coragem, nomeadamente para o gel acrílico e para o dash pronto que está aplicado por baixo. Okay. Um modelo do navio mais elaborado, outro que eu acabei este ano, mas que não trouxe porque já era um bocado maior, esse eu contabilizei as horas, porque também foi publicado numa revista e eu quis dizer ao editor e levou-me aproximadamente 100 horas. E teve que sofrer algumas alterações, porque o modelo não estava totalmente correto, tive que fazer detalhamento extra e peças extra porque não traziam, e tive que fazer. Esse modelo acabou por envolver 100 horas. Também dediquei-me mais porque esse modelo, porque estava comissionado para um artigo, então eu tive que ali dar um bocadinho o meu máximo. Outros modelos, se calhar, já não dou tanto o meu máximo. Este T26 foi uma obra que eu comecei, um modelo que eu comecei o ano passado, depois parou, tinha feito já a base, o tanque já estava começado e eu depois fiquei um bocado afastado do modelo por causa do rodado do tanque e o sistema de lagartas, porque envolviam elos individuais e eu fiquei um bocado assustado porque não estou ainda muito habituado a trabalhar de volta na 172 e especialmente em tanques com mais peças. Depois acabei por ficar mais motivado e levei um mês a acabá-lo, basicamente. Isto é... Em tempo corrido, sem ser acumulado. Exatamente. Então vem à volta de um mês. E está impecável, sinceramente está muito bom. Este já o tinha visto, Exato. inclusivamente, e o Filipe aqui, este ano tivemos em Leganés, e levaste esta peça. Levei esta peça e ganho um segundo lugar, se não tenho erro. Portanto, amigos, é para vocês perceberem que nós também podemos ir lá fora e ganhar prémios. Exatamente. Não é histórias da carochinha, como a gente costuma dizer. Exatamente. Portanto, eu estive lá, presenciei, foi o Filipe, foi mais 2 ou 3 pessoas ganharam. E merecidos, sinceramente merecidos. Portanto, Sim. Acreditem que vale a pena ir lá fora, expor, porque temos que mostrar o que nós temos. Vez que seja. Porque nós temos excelentes modelistas em Portugal e eles têm que aparecer. A gente costuma dizer, vamos fazer um modelo out of the box, e a gente tem que dizer que os modelistas também têm que sair out of the box e começar a mostrar o que está aqui. Qual é, por exemplo, um conselho que tu dás a uma pessoa que vai se iniciar no modelismo? Qual é o que tu achas as principais coisas que ele tem que ter quando vai começar no modelismo? Essencialmente, começar com algo fácil e saber escutar os conselhos dos lojistas, dos modelistas com mais experiência, porque há situações em que a pessoa parte logo, quer fazer o meu primeiro modelo, que era um Stuka a um 32, e qualquer pessoa fica logo com alguma reticência. Um 32 é capaz de ser muito, e facilmente a pessoa vai se afastar do modelo porque é de um nível de dificuldade bastante acentuado. Exato. E não é um modelo que se acabe numa tarde ou num fim de semana. Exato. Portanto, eu recomendo sempre
começar com um modelo de nível 1 ou nível 2, nível 3, dependendo do tipo de modelo, e começar também com as marcas mais acessíveis economicamente e mais frequentes e que permitem um trabalho mais construtivo. Não é vergonhoso começar com uma marca com menos de qualidade, muito pelo contrário, vai-nos ensinar à partida logo técnicas mais elaboradas, mais difíceis, como betonagem, limar peças, preocupações com a limpeza do modelo, a apresentação da peça antes de começar a pintura e também perceber que não vamos fazer modelos da mesma qualidade do que vamos ver se calhar numa exposição. Acho que essa é a parte principal. Exatamente. As pessoas... hoje em dia há muita informação, é verdade. Há muito tutorial no YouTube. Também há um número excessivo de ferramentas para aquele modelista que está a começar. Esse modelista não precisa de um set de óleos, um set de filtros, um set de washes, um aerógrafo dos mais caros. Nem precisa de um aerógrafo. Se quiser pode começar com pincel, como todos nós começámos. Exatamente. Nós todos começámos com um tubo de cola, umas ferramentas básicas, um X-Ato, 3 ou 4 latas de tintas e pouco mais. E a partir daí para a frente fomos evoluindo e seguir acima de tudo. E isto é fundamental, seguir as instruções do modelo. Exatamente. Mais tarde podemos dar-nos ao luxo de contornar os passos. Mas para quem está a começar é fundamental seguir as instruções do modelo. Senão vamos chegar a uma parte do modelo e já não conseguimos fazer isto porque devíamos tê-lo feito atrás. Atrás, exatamente. E também não pensar em aftermarkets e essas situações. Isso vem com a experiência que mais tarde vamos agarrando e, ao mesmo tempo, a pessoa ficar a conhecer-se a ela própria e pensar o que é que eu quero fazer. Se quer fazer aviões, se quer fazer embarcações, se quer fazer figuras, carros. A pessoa, experimentando um pouco de tudo, vai conhecer o que é que quer fazer. Exato. Vai-se conhecer a ela própria. E então, a partir daí, ou pode continuar a fazer um bocadinho de tudo, ou pode afunilar e ficar mais experiente numa certa área do modelismo. Exato. Isso é uma opção das pessoas. Eu próprio já fui afunilado para uma área do modelismo. Hoje em dia tento alargar um bocado mais os meus horizontes. Voltei a fazer navios, mas voltei a fazer veículos militares e eventualmente voltarei aos aviões e se calhar introduzir-me em outras áreas do modelismo. Tu, nos teus modelos, preferes estas escalas mais pequenas, que eu vejo que é o mais que tu fazes atualmente. O que é que encanta-te mais no modelo, por exemplo, nisto é um tanque, um 72, o que é que te faz a diferença para um 35? Eu neste momento agrada-me dioramas ou vinhetas pequenas. O que é um 35 é muito difícil, a menos que estejamos a experimentar com uma tanqueta, um tanque ligeiro. Com o King Tiger fica logo uma... É verdade. Só o casco o chassi do tanque, mais o comprimento do cano, fica logo uma peça muito grande. E eu sou muito adepto da peça pequena, portanto, em que concentra o olhar da pessoa que está a ver numa parte. Da mesma forma que dificilmente me vão ver a fazer o típico diorama da Rua de Berlim, em que é um diorama do tamanho desta mesa, com um King Tiger ali, um SU 152 aqui, um elétrico todo destruído aqui, um parede de coisas aqui. Isso para mim é muito excessivo. Eu gosto de olhar para uma peça e a pessoa só está a olhar para a peça, não está a fazer assim, exatamente, a olhar para a mesma peça, para o mesmo cenário. E é por isso que eu também tento, não só escalas pequenas, porque fui habituei-me a trabalhar com escalas pequenas, tanto nos navios como nos veículos militares e nos aviões, sempre a um 72, ou nos navios estive muitos anos a trabalhar com 700 e depois comecei a evoluir para escalas maiores, também porque a visão já não é a mesma que eu tinha há 20 anos atrás. Portanto, hoje em dia já tenho que recorrer a óculos e a lupas. Exato. Para trabalhar no 700. A própria mão já não tem o mesmo domínio que tinha quando eu tinha 20 anos. Portanto, isto é quase como a gente jogar a bola, não é? Exatamente. As costas e tal, 5 minutos a correr, estou aqui para o banco. Pronto.
aqui acaba por ser um bocadinho o mesmo. Um pouco isto. Qual é o teu projeto de sonho no modelismo? Neste momento eu já tive vários. Eu voltei-me muito para os dioramas, foi uma aproximação nova e neste momento os meus desafios é fazer dioramas diferentes, pequenos mas diferentes. Já tive ideias quando era mais novo fazer um navio, o meu navio preferido, HM Sud, a 1,72. Depois com a idade a ideia esmoreceu porque a 1,72 o navio ficava com uns metritos, tipo 2 metros e tal, e não tenho espaço naturalmente em casa para ter um modelismo, um modelo desse tamanho, para além do tempo que me iria consumir para fazer um modelo. É daquelas perguntas que eu vou sempre fazer em entrevistas, o famoso modelo, a famosa ideia de sonho, porque todos nós tínhamos, eu também quando era pequeno também tinha as minhas ideias, e hoje em dia olho-me ao espelho e digo que tu eras louco. Basicamente isso. Exatamente. Agora, realmente dá-se valor a quem faz. Isso não há dúvida. Sim. Eu, por acaso, toda a gente conhece que eu faço muito 1,35, que é normalmente a minha escala preferida, mas dou muito valor a esta escala. Porque, como tu dizes, a gente fica fixo numa peça, basicamente, e depois temos de descobrir tudo que está lá à volta. Sim, exatamente. Numa peça maior, a composição até acho que às vezes consegue se tornar um bocadinho mais difícil. Sim. Porque eu, da minha experiência, noto, eu às vezes tenho chamada à mock, não sei como é que eu vou fazer o resto, porque tenho aquele espaço daquela arte que está muito, o que é que eu vou lá pôr? Exatamente. Depois lá vamos brincar com a história do bidon, por exemplo. Exatamente. Há sempre um bidon. Caixa de munições, espalhada, um pronto. arbusto. Agora aqui a criatividade é diferente. Eu, por exemplo, olho para isto, não sei, o chão a gente pode imaginar montes de maneiras. Será que tem lama? Será que não tem lama? Sim. Será que está seco? Não terá seco? A nossa imaginação acho que funciona E melhor. um bocado também importante o jogo de cores. Exatamente. É muito importante. Aí dar toques de verde, castanhos e depois dar o amarelo das folhas ressequidas, que dá logo assim uma clareza nas laterais do tanque. Isso, por exemplo, está dentro dos conselhos que tu dás às pessoas que querem começar a fazer os dioramas. Sim, exatamente. É jogar não com um espaço grande, mas com um espaço reduzido e construir de dentro para fora. Exatamente. Foi mais ou menos a ideia que tiveste aqui. Tiveste o navio a sair um bocadinho fora. Exatamente. E já mesmo... Dá neste caso então dá uma visão da ação. Mesmo. Exato. O navio está a ir a uma velocidade grande e como na realidade faz, levanta um bocado a proa. Uhum. E a proa sai mesmo fora d'água, no caso real. Aqui não só sai fora d'água, como sai fora da base, parece que o navio está quase a sair também da base. Exatamente. Aqui já é uma situação mais de emboscada, em que está um tanque escondido numa floresta, à espera que... E mesmo assim deixaste um pouco dele a sair. Exatamente, para também se ver a parte da frente, senão ele ficava todo coberto de vegetação. Exatamente. E o elemento da altura, que é a árvore, e um elemento intermédio de altura, que é a figura. Ok, portanto, isto está aqui, foi tudo feito à mão, não nada aftermarket a nível de vegetação. De vegetação é tudo feito. Tudo feito. Exatamente. Com alguns produtos de modelismo, outros produtos de belas artes e outros simplesmente produtos que se arranja numa caixa de ferramentas normal. És adepto da gente ir à natureza, portanto, ir arranjar coisas para pôr os nossos dioramas? Para algumas coisas funciona, sim. Especialmente folhas secas. Já há algumas ferramentas que dá para fazer isso. Em vez de estar a furar folhas A4 pintadas, há ferramentas que dá para furar já com a formazinha da folha e dá para furar uma folha natural. Naturalmente, temos que ter em consideração que o que estamos a furar é natureza e tem algum prazo. Portanto, é importante, especialmente para este tipo de situações, usar produtos que conservem o que está por baixo, normalmente as folhas feitas. E aí o que é que aconselhas? Por exemplo, para manter este aspecto ao longo dos tempos e não perder isto? Tens algum segredo? Eu, na grande maioria dos casos, quando acabo um modelo, dou sempre uma de mão de verniz mate por cima. Verniz mate.
com aerógrafo. Assim, uma coisa muito rápida, mas forte, mas que também não acumule tanta coisa que fique viscoso e cria desnecessariamente camadas de verniz por cima. Não vais ir com lacas, aquelas coisas todas que a gente ouve. Usa um verniz acrílico do mercado, meto umas gotas de água para ficar mais líquido e estou ali 2 ou 3 minutos a dar uma de mão e fica pronto. Ele fica seco e fica mato. Exato. E eu, à partida, preservo o modelo. Se for necessário mais tarde, volta-se a fazer o mesmo daqui a 1 ano ou 2, dependendo de como é que começamos a ver como é que o modelo começa a reagir aos elementos naturais. Nem precisa estar exposto à luz, às vezes basta um bocadinho mais de calor ou uma zona de umidade. E alguns produtos podem mesmo reagir. Quando era mais novo, por exemplo, eu usava muito guache para dar sombreados. Era o que havia, na loja havia enamel e tamias e nada disso para dar sombreados, washes era bom, portanto usava-se o guache. Saíste sempre fora daquilo que é normal, foste sempre procurar técnicas novas. Sim. Constante o que se ia aprendendo das poucas revistas que havia na altura, havia 2 ou 3 revistas em Portugal, na altura de modelismo, e algumas já davam indícios de pessoas já usarem sombreados e também com as conversas que íamos tendo. Isto para dizer que o guache, a uma dada altura, o guache começa a ganhar musgo. Se é dado e acumula muito guache ali num certo sítio, 1 ano ou 2 depois aquilo está com musgo. Para algumas coisas fica bonito e é engraçado, mas para outras, para um navio 700 se calhar não fica bonito. Já não Exato. fica. Portanto, tu neste, por exemplo, utilizaste à base de óleos. À base de óleos e também utilizei, não guache, mas já alguns acrílicos muito aguados para fazer os sombreados. Mesmo assim, deste verniz também por cima. Sim, exatamente. Este, inclusivamente, levou as acrílicas normais, das cores, levou um verniz inicial para eu poder usar os óleos por cima do trabalho que já estava aplicado. Ok. Porque, normalmente, por experiência, o óleo não reage muito bem se aplicado diretamente nas acrílicas. Pelo menos é a minha experiência. Não sei se outros terão a mesma experiência, mas eventualmente vai atacar porque é uma tinta mais forte. Portanto, eu normalmente, quando acabo o trabalho com os acrílicos, dou uma pistolada de verniz, seca, e então aí começo a trabalhar com os óleos. Também diluídos com turbentina, essência turbentina, para não ficar tão forte a tinta e para não deixar aquele típico pigmento brilhante do óleo. Para algumas situações favorece, se queremos um blindado com uma cor mais metálica e mais molhado, o óleo serve perfeitamente para isso. E para efeitos de escala. Exato. Se calhar não funciona tão bem num 7010, mas para um 35 funciona na perfeição. E numa escala destas, muito menos. Aplicado o óleo, a partir daí o óleo seca, 1 dia ou 2 pelo menos, e então aí depois fazer os últimos washes e aguadas finais, que aí já se pode fazer com acrílico, por cima do óleo, que à partida não vai ter... E no final, invernizas. Invernizo totalmente novo. Temos que proteger. Sempre muito diluído. Líquido, não tanto como água, mas quase. Eu hoje não estou aqui para dar... Sim. Para dar, dizer se é assim, se não é nada. Claro. E o que me interessa é as vossas ideias, porque vocês, é assim, eu costumo dizer que todos nós temos as nossas técnicas e todos nós podemos contribuir. Claro. E é por isso que acho que é interessante eu estar a falar com vocês e acho que toda a gente vai aprender com isso e vai ver que há tantas técnicas usando os mesmos produtos. Exato. Tanto que dá para fazer muita coisa e depois aprendemos um bocadinho todos, que é o importante. Projetos para este ano, o que é que tu vais fazer, onde é que vais estar? Eu este ano, projetos, eu normalmente no início de cada ano tento fazer uma lista, este ano quer fazer estes modelos. Obviamente que essa lista nunca é cumprida, compram-se modelos novos, saem modelos velhos, faz-se uma revisão do stock, há modelos que ficam encalhados e não se volta a mexer neles, e há modelos encalhados que volta-se a pegar neles e acaba-se, como foi o caso deste. Este foi feito do início ao fim, não houve paragens, nem cortar grelhas de outros, que é o que se costuma fazer, e depois de repente estamos por nós, já está bem feito, olha, este já foste. Pronto, este foi do início ao fim, não parei por nada, este teve parado 1 ano, e depois voltei a pegar nele porque pensei, vamos lá acabar aqui umas coisas antigas,
porque também convém, senão. Portanto, eu este ano neste momento, estou a trabalhar num submarino, a um 350, vou entrar agora na fase dos weatherings, e neste momento também, ao mesmo tempo, estou a trabalhar noutro veículo militar, um 72, que é um tanque português. O primeiro tanque, ou um dos primeiros tanques portugueses, que é o República, que também vai ser a um 72 e vai ser uma mistura de duas marcas, a Mirage e a First to Fight, e com alguns aftermarkets e algumas alterações para condizer com o tanque que nós tínhamos realmente. Que nós tivemos, exatamente. Depois para o resto do ano, vamos ver se eu consigo acabar mais um ou dois modelos dessa lista. Onde eu vou estar? À partida, também costumo seguir um calendário mais ou menos flexível desde o início do ano. Normalmente começo o ano com a exposição da Almada, portanto estou ali alguns meses no início do ano a dedicar-me à produção, também porque normalmente o calendário nacional de momento não está a proporcionar nenhuma exposição nos primeiros 4 meses do ano. Sim. Portanto, começa a exposição da Almada, que é em maio. Em junho costuma haver em Leiria uma exposição que eu vou ocasionalmente, como me é permitido, mas normalmente também coincide num mês do ano em que eu estou fora no país, normalmente. E inclusivamente chego a ir a algumas exposições fora do país, tal como este ano fomos a Leganés, também foi, mas isso já foi em abril, não foi? O quê, Leganés? Sim, foi em abril. Em junho, por exemplo, há 3 anos atrás, fui de férias para a Polónia e aproveitei, foi uma exposição em Cracóvia, em junho. Na Polónia há muitas exposições em junho, há pelo menos 3, e ao longo do ano, mas as duas principais são em junho. E são muito interessantes de ver, e uma qualidade muito boa, e normalmente até são feitas em museus militares ou aeródromos, o que permite também estarmos dentro daquele ambiente. Estarmos dentro do ambiente. Depois, durante o verão, normalmente é um período de calma também para Portugal, por causa das férias. Volta-se em setembro, normalmente tem força todos nós a irmos para o Montijo. E, usualmente, costumo ir sempre nos últimos meses do ano, outubro ou novembro, ou vou à Holanda, que é o caso que vai acontecer este ano, ou vou a Telford, em Inglaterra, ou IPMS UK, que normalmente é no segundo fim de semana de novembro. Temos a Model Scala em Portugal, no final de setembro. Há a Model Step também em outubro. E também costuma haver as exposições do norte do país, normalmente o IPMS Maia, que este ano também é no final de outubro. E ano sim, ano não, ou em Beja, ou Ferreira do Alentejo, há uma exposição de dimensões mais pequenas, organizada pelo Núcleo de Modelismo da zona de Beja, e que tem a participação de modelistas mais jovens, e é muito importante também nós colaborarmos nessa exposição para também incentivar o... Tu este ano vais? À partida está no calendário, está no meu calendário. Se não estiver fora do país, é garantido que vou. Garantido. Exatamente. Que eu, a partir da segunda semana de dezembro, estou comissionado para ir para fora do país. Portanto, tu és a favor de a gente ir apoiar associações? Exatamente. O máximo possível participar nas exposições, seja a concurso, seja em exposição, seja ir simplesmente para o convívio. Porque cada vez não somos assim tantos como éramos há 20 anos atrás, não estamos, infelizmente, a conseguir cativar tanta camada, geração jovem como tínhamos na nossa altura. Exato. Não é a nossa culpa, porque obviamente as crianças, os jovens hoje em dia têm meios de satisfação mais imediatos e sem tanto trabalho como o modelismo tem, e obviamente que isto também tem que partir da influência dos pais ou do grupo de amigos para eles aderirem a isto. Eles aderirem, exatamente. Porque muitos dos casos é simplesmente falta de conhecimento. Temos alguns casos pontuais, alguns modelistas que nós conhecemos, que são inclusive nossos amigos, que vieram para o modelismo graças aos jogos de computador. Interessavam-se por história, começaram a jogar jogos de computador de veículos militares ou de aviões e ganharam a curiosidade. E felizmente também houve uma aposta por parte de algumas marcas fazerem campanhas de modelos em cooperação com essas marcas de jogos de computador. Acho que isso é realmente portanto, foi um jogo. E é importante que as associações continuem a existir e que se propaguem para as camadas mais jovens. Mais jovens. Exatamente.
O que é que tu dizes? Isto para mim acho que é uma pergunta importante. Portanto, tu és uma pessoa ativa nas exposições, vais, expões, seja para concurso, seja só a expor. O que é que tu tens a dizer isto? Portanto, isto há muita gente que nos vai ver e tem este problema. Porquê é que eu hei de ir a uma exposição? Vamos à resposta. Porquê é que não vão à exposição? O que é o conselho que tu dás? Porquê é que eles devem ir? Porquê é que achas? Eu acho que, primeiro que tudo, hoje em dia há muito mais informação. Os social media, revistas, publicações, há de longe muita informação. Basta ir ao Facebook, entro no Facebook, faço scroll down 20 vezes e dessas 20 vezes 19 ou 18 são modelos. Portanto, muito facilmente um modelista em início de carreira ou a meio da carreira, como ele quiser, ou mesmo sénior, se quiser, facilmente tem acesso a ver obras dos outros modelistas, a ver técnicas e logo aí pode ter um contacto positivo e negativo com o contexto geral do modelismo, sem sequer ter que ir a uma exposição. Portanto, há todo o tipo de situações que encontramos nos social media. Há positivas, há negativas, e isso depois depende de cada um e também das pessoas que já lá estão, em como é que se vai receber esse novo modelista e termos a sensibilidade para dizer à pessoa se está a fazer bem ou mal e como é que pode fazer para melhorar. E também, da parte da pessoa, saber aceitar críticas construtivas. Certo. E com alguma experiência mais tarde saber também aceitar ou ignorar críticas negativas. Mas, para a situação de um modelista iniciante, ser aberto, ter a noção de que não é um Picasso, logo de início, e muitos poucos chegam a esse nível de qualquer forma, ter essa noção de que estou a começar alguma coisa, tenho essa possibilidade de evoluir. E também pensar que isto há 20 anos não era assim. As pessoas começavam e tínhamos meia dúzia de informação disponível aqui hoje em dia está toda a velocidade de um clique, está lá tudo, basicamente. E as lojas a mesma coisa. Chega-se a uma loja, antes via-se as caixas, pronto. Olhava-se para as tintas, íamos às instruções, preciso isto. Hoje em dia temos tudo possível e imaginar que nós precisamos. Pode haver o mesmo set de tintas em 4, 5 companhias diferentes para o mesmo modelo, para o mesmo avião. É a escolha. É a escolha. Portanto, as pessoas... E ir à exposição, naturalmente... Qual é aquele conselho principal que tu dás? Que a pessoa vai... Vão uma vez que seja. Uma vez que seja e para provar. É diferente olhar um modelo numa fotografia no Facebook ou no social media. É diferente ver um modelo numa fotografia que está todo aparelhado com luzes, filtros, alguns com Photoshop, tudo e mais alguma coisa. E outra coisa é ver o modelo ao vivo. É totalmente diferente. Vê-se coisas e saboreamos o modelo. E nas exposições conseguimos fazer isso. E nas exposições estão pessoas para falar abertamente connosco. Não estamos ali a trocar mensagens e nunca vimos a pessoa durante toda a nossa vida e está do outro lado do mundo. Ali estamos a falar com pessoas que depois muitos deles até se tornam nossos amigos. Há uma situação de camaradagem. Somos introduzidos 80%, 85% somos introduzidos ao hobby de uma maneira positiva e saudável e acolhedora por parte das associações. Portanto, o meu incentivo vão a uma exposição, não precisam de levar modelos, se quiserem levam, mas se não quiserem vão simplesmente ver para verem o que é bom, porque vão ver modelos que se calhar são excepcionais, muito bons e as pessoas vão ficar, isto é muito bom, eu nunca vou conseguir isto, talvez um dia consiga. Mas se calhar também vão ver modelos, eu faço isto também como este modelo. Exatamente. Portanto, se calhar para a próxima, para o ano que vem, esta exposição, vou trazer um modelo meu, porque vejo que aqui está tão bom, enquadra-se. E mesmo que não se enquadre, se a pessoa está aberta realmente a evoluir, e para evoluir tem que se aprender, para se aprender tem que se ouvir, tem que se ler, tem que se falar, comunicar, a pessoa vir com o modelo e estar disposta a falar e a perguntar às pessoas e aceitar
qualquer sugestão. Seja ela positiva, seja ela negativa. Exatamente. Agora eu vou-te fazer outra pergunta que é, eu costumo dizer às pessoas, quando vou a uma exposição, que a primeira coisa que têm que meter na cabeça é que não vão ganhar. O que é que tu achas se esta não é uma opinião válida? Normalmente, a pessoa que mete o modelo a concurso, porque normalmente as exposições têm as duas vertentes, exposição e concurso, a pessoa que está a meter o modelo a concurso tem esperança que vai receber qualquer coisa. Caso contrário, metia na exposição, pronto. É só alterar uma letra na inscrição, basicamente. Ou pôr o X numa das caixinhas. Portanto, ou é exposição ou é concurso. Se há as duas vertentes, e se a pessoa não está minimamente interessada em concorrer, mete na exposição, assunto encerrado. A partir do momento que está a meter a concurso, é porque está na esperança, nem que seja 1%, de que vai ganhar qualquer coisa. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Depende muito depende de muita coisa, depende do que a pessoa faz, das capacidades da pessoa, se é uma categoria muito populada, se é uma categoria menos populada, logo aí há um aumento de percentagem muito grande, em que podemos passar de 1% para 50% de hipóteses de ganhar, e naturalmente depois depende da qualidade da peça e da interpretação e avaliação do júri. E agora uma pergunta dura. E quando não ganhas, e estás a embalar os teus modelos que não ganhaste, qual é o teu pensamento? Eu normalmente, quando não ganho, quero acreditar que o modelo que ganhou é melhor que o meu. O modelo, não digo a pessoa. Felizmente, normalmente, quando entro em competição, estou a entrar em categorias que normalmente já conheço muitos dos modelistas, portanto já conheço o estilo deles e muitas das vezes só de olhar para um modelo já sei de quem é a peça, conheço o estilo. E tendo sido já várias vezes galardoado e também já várias vezes júri naval, por exemplo, sei olhar para uma peça e dizer, merece, sim senhora, o prémio que ganhou. Da mesma forma que sei detectar injustiças. E já começo a alastrar esse conhecimento para outras áreas. Não todas, mas já sei olhar para um veículo militar, a um 72 especialmente, e dizer, este merecia, este se calhar não tanto. E as pessoas têm que pensar que é isto que acontece. E tem que se pensar no trabalho do modelo, não é da pessoa que está a entregar o modelo para a competição. É por isso que eu acho que se calhar as pessoas que não vão às exposições, não vão expor para a competição, se calhar estão a errar, porque se calhar se começar a haver muito mais gente a pôr, a própria cabeça do júri vai ser mais confusa. E ele já vai ter que começar a olhar de outro prisma. Porque eu noto que se calhar em certas exposições nós temos uma descida muito grande de modelistas a expor. A expor para a exposição ou competição? Para a competição. Para a competição. Tal como eu disse. Há áreas muito populadas. Facilmente consegue-se ter 50, 60, 70 aviões ou veículos. Uma classe, sim. Cheia. E obviamente que estão ali pelo menos 10 a 15 modelistas a participar. Obviamente que vai ser, e muitos com qualidade muito alta, obviamente que torna-se mais difícil a tarefa do júri, naturalmente, e atribuir, agradar a todos. Porque se calhar nem sempre ganham os mesmos, felizmente, mas que seja justo e que ganhe um modelo que realmente merece. Muitas das vezes é que se calhar há 3 modelos que os 3 estão bons e os 3 merecem o primeiro lugar, mas só pode haver um primeiro lugar. E aí é uma escolha delicada e que nem sempre, e quase nunca é sempre fácil. Nunca consensual. Nunca consensual. E muitas das vezes causa desagrados em alguns dos modelistas, porque facilmente vão buscar atrás e dizer o prémio que ganhou, o modelo que ganhou é por ser de X ou Y, ou é sempre para aquele, nunca é para mim. Estes últimos 2 anos noto que tem-se modificado, acho que tem-se modificado um bocado essa escolha. Acho que os júris neste momento estão a ser um bocadinho
mais abrangentes, já não tem tanto esse problema. Penso que seja a situação. Tu notas isso? Noto, porque felizmente estive dentro da evolução. Eu lembro-me, nos primeiros Model 3, o julgamento do júri chegava a demorar 6 horas. E entrar pela noite dentro para termos os resultados e as fotografias feitas no dia seguinte. Isto porquê? Porque muitas das vezes era só uma pessoa a julgar cada área. Exato. Felizmente começa-se a notar as várias organizações em Portugal, com base no que acontece já lá fora, é o júri ser conhecido, para começar, associar-se as caras a quem é que vai ser o júri. Portanto, o modelista saber antes de mão quem é que vai ser o júri da categoria em que vai concorrer, portanto, concorre ou não concorre, é a escolha do modelista, mas já sabe ao que vai. E quem é que vai julgar as peças dele. Exatamente. Portanto, se porventura o modelista tiver uma ligação muito simpática com esse júri, pode não concorrer, mas isso é uma opção das pessoas. Portanto, isso pode acontecer, mas felizmente começa-se a ver mais do que uma, ou até em alguns casos, 2 pessoas a julgar a mesma categoria. O que isso facilita muito a vida do júri e também o tempo de avaliação, especialmente em categorias mais populadas, em que, em vez de estar uma pessoa a julgar 50 aviões, estão 3. Exatamente. E rapidamente faz uma triagem mais rápida. Portanto, dos 50 modelos, rapidamente se vai reduzir a 10. E vão-se discutir, as 3 pessoas vão discutir mais abertamente o que é que acham deste ou daquele, e, sendo um número par, se forem 3 pessoas, é uma decisão por maioria. Portanto, se fosse só 2 pessoas, pode também acontecer, se fossem 2 pessoas, o trabalho do júri é por convite, normalmente, e implica que a pessoa também aceite do outro lado exercer essas funções, o que pode nem sempre acontecer. Mas acontecendo, há uma posição de mais uma pessoa, uma avaliação de mais uma opinião de mais uma pessoa, o que eventualmente irá afastar também alguma situação, ou supostamente irá afastar alguma situação de desagrado de ter sido este júri em particular, mas não, é um corpo de júris que faz uma avaliação. E em caso de ser 2 pessoas no júri, pode-se chamar uma pessoa de outro júri para ajudar a desempatar uma situação de empate de categorização do prémio do modelo, digamos assim. Eu também tenho uma ideia que acho que é isto, por isso que eu digo às pessoas que devem entrar, seja para exposição ou para concurso. E normalmente digo, concorram porque 1% entram, já 1% podem ganhar. Exatamente. E quando eu digo isto, eu digo também por causa das redes sociais. As redes sociais fazem muita importância ao modelismo, porque nem toda a gente gosta de expor o que faz. Também acontece essa situação. E eu penso que isto é por exemplo, isto é o que eu sinto lá fora, porque como vou muito lá fora, as pessoas que exponham, que estão sempre a pôr no Facebook, no Facebook ou Instagram, o que vão fazendo. Eu acho que neste momento é uma maneira de influenciar o júri sem ser de propósito. Porque o júri vai vendo a evolução do trabalho e cada vez que vê os trabalhos em cima da mesa, já sabe a história. Já vai cair naquilo. Portanto, eu acho que era positivo as pessoas, o trabalho que vão fazendo e expondo no Facebook. Sim. Por exemplo, se eu falar o Facebook, é o que normalmente nós trabalhamos mais para pôr as fotografias. Claro. Sim, exatamente. É bom e é mau, e já ouvi as 2 faces da moeda. É bom porque vê-se a evolução do modelo, desde o cortar a grelha até o verniz final, e a pessoa, se seguiu realmente o trabalho do modelo, sabe o trabalho que teve ali todo implicado. Não aparece ali um produto feito à frente, sem mais nem menos, e a pessoa vai ter que imaginar como é que ele fez isto, como é que ele fez aquilo. Acompanhando um trabalho desde o início ao fim, a pessoa sabe o que é que ali foi feito. O lado mau é que sabe-se quem é que o fez. E se porventura há situações menos boas, aquele modelo está comprometido porque é de uma pessoa que tem-se uma situação menos boa. Pronto. Mas deve-se julgar o modelo. Ponto final. Exato. Isso sempre foi o meu ponto.
Nunca, nas alturas em que fui júri, sempre avaliei o modelo, nunca avaliei a pessoa. Muitas das vezes sabendo de quem era o modelo. Isso aí, como eu já disse anteriormente... Nós somos seres humanos, é normal. E é por isso que eu digo que nós temos cada vez mais adotar o sistema que há lá fora. Porque lá fora a gente pensa que não há o mesmo problema que nós temos cá, mas também existe. Mesmo aqui nos nossos irmãos nota-se também isso, mas isto faz parte do ser humano. E eu acho que isso é um trave muito grande nos novos modelistas, porque eles vão sempre a pensar que não vão ganhar por causa disto ou por causa daquilo outro. Por isso que eu digo, eu acho que devemos ir ao pensamento que nós não vamos ganhar. Mas nós vamos chegar a uma altura que os nossos trabalhos, se formos evoluindo, não é? Se formos evoluindo, vamos chegar a uma altura que realmente vai ser qualquer coisa. Exatamente. Vai ser reconhecido. Exatamente. Portanto, isso é... E às vezes, mesmo uma observação positiva é um reconhecimento. E faz muita diferença no É um modelista mais experiente vai-nos dizer: o teu modelo estava bom, podes fazer ainda mais isto. Já é um reconhecimento de que estamos a evoluir. Exatamente. Portanto, alguém deu-se ao trabalho de vir ter connosco com mais experiência e dizer: está bom, e podes fazer melhor. Sabes, Filipe, que isto é uma situação que muita gente às vezes não gosta de falar. Isto normalmente fala-se, mas fala-se no obscuro. O chamado nas costas das pessoas. São aquelas situações delicadas. Mas isto são situações que têm que se ir falando, porque quanto mais nós falamos, mais depressa vamos resolver estas barreiras. Claro. Não é? Exatamente. E eu, por acaso, noto nestes últimos 2 anos, realmente uma melhoria muito grande já nas organizações. Todas as organizações têm as suas falhas, têm as suas coisas boas e as suas coisas contras. Mas eu continuo a dizer a toda a gente: continuem, vão participar, porque vocês também depois sabem o que é o lado bom e o lado mau. Exatamente. E as pessoas, um dia, nós fomos boas pessoas, nós somos bons modelistas e fomos evoluindo, vamos ser reconhecidos. Mais dia, menos tarde, isto é tão simples como isso. E quando chegarmos também a uma situação mais intermédia, saber também partilhar o que já ganhamos. Exatamente. A nível de conhecimento. Porque acho que isso é uma das coisas mais importantes. Por exemplo, tu és uma pessoa muito ativa a fazer demonstrações. Sim. Inclusive já fizeste aqui a minha loja, tens feito nas associações, este ano também vais estar em exposições. Sim. Portanto, isso acho que é muito importante ao modelismo, a gente partilhar as nossas ideias. Exatamente. Não é? Exatamente. Das várias formas, seja por conversa, seja estarmos a fazer uma demonstração, uma workshop, é fundamental. Eu pessoalmente gosto mais da conversa, porque é muito mais fácil estarmos ali. Naturalmente que a fazer a demonstração a pessoa vai estar a fazer, mas nós também vamos estar ali um bocadinho com algum entrave, porque nós temos, cada um tem o seu ritmo de trabalho. E quando temos ali várias pessoas à volta a fazer perguntas, isto, nós vamos estar ali com um ritmo de trabalho diferente do que estamos habituados. Sim, as demonstrações são assim, às vezes um bocado ingratas, porque a gente tem que tentar demonstrar num pequeno, curto espaço de tempo. Exatamente. Até normalmente recomendo não ser o modelo que se leva para a workshop ou para a demonstração. Normalmente recomendo que não seja um modelo que a gente queira fazer com calma. Portanto, leve-se uma peça mais fácil, mais rápida, que já esteja meio começada, que dê para nós estarmos ali a brincar com alguma rapidez, em vez de estarmos ali 20 horas a trabalhar a pintura, que normalmente uma demonstração não temos essa facilidade. É um bocado difícil e é isso que acho que isso que as pessoas têm que também compreender às vezes. Que isto não se faz de um dia para o outro. Há muitas pessoas que também vão para as demonstrações e pensam que ele vai abrir a caixa e no final da exposição no dia seguinte está ali um modelo completamente feito. Exatamente. Há quem consiga fazer e fazem maratonas disso, e normalmente é mais do que um modelista, se calhar são 2 ou 3 que fazem isso, e planearam antecipadamente a dizer o que é que vão fazer, faz a construção, a limpeza. Sim, nós não podemos dizer que nós vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos fazer uma situação semelhante, mas era impossível para um de nós fazer aquela peça do início ao fim. Portanto, isto há de ser uma surpresa depois para a malta e a gente não vai dizer onde é que é. Exatamente. Vamos ver. Para finalizar, últimos conselhos, últimas coisas que tu achas que seja importante transmitir às pessoas sobre o modelismo? Essencialmente é fazerem o que gostam, da maneira como gostam, e estarem de mente aberta. Mas essencialmente fazerem o que gostam. Conheçam-se a si próprios, quando entram para o modelismo, escolham o que querem fazer, o que gostam mais, o que se sentem melhor,
não vão na situação dos grupos, anda para o nosso grupo que faz isto, ou faz aquilo, ou faz esta escala, ou faz aquela. Conheçam-se a vocês próprios e depois, a partir daí, comecem a evoluir da maneira como querem e mantenham-se mente aberta para todas as situações, tanto para outras áreas de modelismo, como para também darem e receberem sugestões. Exatamente. Pronto, olha, Filipe, foi um prazer. Muito obrigado. Foste a nossa primeira pessoa. Vê-se para o ano repetimos aqui a experiência. Com novas peças. Já novas peças, novas histórias e mais uma vez novos conselhos. Exatamente. Amigos, vão ver os trabalhos do Filipe. Eu sou muito apreciador dos trabalhos dele, por causa da escala que é. Portanto, isto eu chamo-lhe às vezes a escala do 1000, porque isto, temos que ter uns bons olhos, temos que ter uma mão firme e depois a parte mais importante é ter muita imaginação para um espaço tão pequenino que nós estamos a fazer. Ok? Amigos, muito obrigado. Filipe. Muito obrigado. Obrigado eu. E até à próxima. Vamos vendo nas exposições. Exatamente. Muito obrigado. Tchau.